Nós estamos aí numa toada de falar da palavra, a ministração da palavra, o evangelismo, né? Nós estamos nessa toada, estamos pregando sobre isso aí esses dias, né? Não era a intenção hoje, mas como foi me franqueada a oportunidade, né? Então a gente vai dar meio que continuidade a isso. Eu estava pensando em falar sobre mais um profeta aqui, mas eu acabei cedendo já que a primeira mensagem que eu li aqui, quando nós começamos a falar de evangelismo, da importância de levar o evangelho, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E eu acabei me rendendo à vida do apóstolo Paulo. E nós vamos pegar um texto bíblico de um dos livros escritos por ele, lá no livro de Coríntios, na 2 Coríntios. Então abra sua Bíblia lá, na segunda carta de Coríntios. 2 Coríntios 12. Eu vou pegar em especial porque se eu vou falar da vida do apóstolo Paulo, a vida é muito ampla, tem muito o que falar. Eu vou precisar de uns 10 cultos para falar e explicar a vida dele. Então eu fiquei pensando em pegar um texto só para a gente meditar e fazer uma catagem aí do que foi o apóstolo Paulo. Mas eu precisava de um texto base para me entender. Eu fiquei pensando o que eu ia, eu não tinha muito tempo para pensar, né? E aí me lembrei dessa visão que o apóstolo Paulo teve, uma visão tremenda que aconteceu com o apóstolo em uma situação, uma experiência que ele contou, e eu lembrei dessa experiência, né? E eu falei, caramba, vai encaixar direitinho naquilo que eu estou pensando em falar nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos ler primeiro, e depois a gente faz uma meditação sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, capítulo 12, o texto diz, a minha Bíblia tem um título dizendo assim: a visão e o espinho na carne. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o apóstolo Paulo, ele teve um espinho. A Bíblia fala, a Bíblia não, ele mesmo diz que na visão ele chama uma situação que ele tinha, e ele chama de espinho na carne. Ou seja, o que ele estava querendo dizer com isso, que era um espinho na carne? Quem sabe? Algo que incomodava, exatamente. Ele tinha uma situação que incomodava ele, e ele relatou essa situação. Geralmente todo mundo lê só do versículo 7 em diante. Eu gostaria de ler um pouco mais, porque como eu costumo dizer, essas palavras muito conhecidas, ela é um perigo, porque você lê o texto sem analisar o contexto. Então nós vamos tentar fazer uma mensagem expositiva aqui. Nós vamos ler do 12, do versículo 1 até o 10. Geralmente o pessoal lê do 7 ao 10, mas a gente vai ler do 1 ao 10. E eu vou trazer o pano de fundo aqui, vou trazer o ambiente em que o apóstolo Paulo trouxe essa visão, o porquê que ele contou essa visão e essa situação que ele viveu. Vamos lá, capítulo 12 do livro de 2 Coríntios, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Vamos conseguir pôr? Não vai conseguir na televisão? Eu vou lendo aqui e os irmãos vão acompanhando então, tá bom? Vamos lá. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Eu sei, versículo 3, eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras. A minha Bíblia aqui está, é uma palavra que eu nunca ouvi dizer, né? Mas ela fala assim, indizíveis. Outras Bíblias vai estar a palavra afável, infável, assim. Qual é a palavra que está na Bíblia de vocês aí? Ouvir palavras que está escrito aí? Inefáveis, exatamente. A minha Bíblia foi a única Bíblia que eu encontrei essa palavra aqui. Indizíveis, ou seja, palavras que ele não pôde dizer, por algum motivo, tá bom? Ou inefáveis, como está na Bíblia de vocês aí. Assim me gloriei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que não me exaltasse pelas excelências da revelação. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me
esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8: 3 vezes orei, ou seja, 1, 2, 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. Versículo 9: ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer. Depois eu vou explicar isso aqui. Ele não era masoquista não, né? Não sentia prazer, né? E eu vou explicar para você aqui. Ele disse: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu entro em oração em nome de Jesus e peço tua graça e a tua misericórdia. Me ajuda, Pai, na ministração ou na exposição da tua palavra. Me ajuda pela tua graça e pela tua misericórdia, para que eu entenda, Senhor, aleluia, o que eu preciso falar, e mais do que isso, que as pessoas entendam, ou seja, melhor, que teu Espírito Santo faça essa obra, venha trazer a revelação da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém, Jesus. E graças a Deus. Muito bem. Deixa eu fazer uma meditação com vocês. Eu até pedi para pôr um texto, eu não vou pedir para pôr. Isso, deixa ele já no jeito aí. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês passar um videozinho aqui rapidinho. Eu tenho usado esse sistema, né? Às vezes tem coisas que eu quero falar, mas às vezes vocês vendo o audiovisual é melhor. Ele consegue trazer alguma coisa na tela que talvez faça com que você entenda melhor. Perguntar para vocês: o que é sucesso? O que é sucesso? É uma pessoa bem sucedida, né? Uma pessoa, o que é uma pessoa que teve sucesso? Uma pessoa bem sucedida, que teve muito dinheiro, que tem muitos seguidores. Hoje tem muito essa questão das redes sociais. Uma pessoa que é bem sucedida é uma pessoa que tem muitos seguidores. Enfim, hoje nós temos muito essa visão de sucesso. Se a gente analisar por essa visão de sucesso, na verdade eu ia falar de um outro profeta, mas eu acabei me rendendo ao apóstolo Paulo, que na verdade o trabalho dos profetas continuou com os apóstolos, e o apóstolo Paulo foi um deles, né? Eu ia falar de Jeremias, que analisando o sucesso hoje, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, e o apóstolo Paulo, ele foi um tremendo derrotado. Esse vídeo vai falar um pouco sobre isso, mas depois eu vou passar ele. Quando o apóstolo Paulo começou a falar dessa visão que ele teve, e por que ele falou? Se você estudar mais a fundo, principalmente a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala muito da sua vida pessoal, dos sofrimentos que ele trouxe. E o que aconteceu na igreja de Coríntios, que foi uma igreja que ele fundou? Na igreja de Coríntios apareceram muitos falsos profetas, e eles começaram a questionar Paulo, e dizendo: Paulo, esse tal Paulo, ele não é apóstolo, ele não é de Jesus, porque olha o que o homem sofre, olha o quanto ele sofre, olha o sofrimento que esse homem passou. A gente não vê nenhuma experiência sobrenatural na vida dele. Vocês acham que um homem como esse pode ser de Deus, pode ser um apóstolo de Cristo? Não tem condições. Eles começaram a combater e tentar tirar essa visão de que o apóstolo, embora o apóstolo Paulo ele tenha sido muito conhecido e ele pregava o evangelho, ele pregou em tantos outros lugares, as pessoas tentavam, esses falsos profetas estavam tentando minar, estavam tentando dizer: esse homem não é de Deus, ele não tem nenhuma experiência extraordinária. Olha o sofrimento que esse homem sofreu. Se você tiver com a Bíblia aberta ainda, você subir um pouquinho aí, ó, olha o quanto esse homem sofreu. Vamos voltar um pouquinho aí, ó. No capítulo 11, a partir de você lê, existem algumas listas de sofrimento do apóstolo Paulo. Vamos pegar só essa aqui que está pertinho aqui, ó. No capítulo 11, a partir do versículo 10, olha só o que o apóstolo Paulo sofreu. Vamos lá, versículo 10, eu vou começar a ler aqui para a gente ganhar tempo. Como na verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada. Aliás, desculpe, irmão, é versículo 10 não.
versículo 23, versículo 23 em diante. Se você ver aqui, ó, tem um subtítulo aqui entre o versículo 15 e o versículo 16. Está aqui, os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Mas nós vamos ler do 23 em diante. Estava lendo aqui o versículo errado, que eu virei a folha aqui, desculpa. É capítulo 11, versículo 23 em diante. Eu vou ler a lista aqui. Acharam aí? Capítulo 11, versículo 23 em diante. São ministros de Cristo? Eu ainda mais falo como fora de mim, em trabalhos mais, em açoite mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo, de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, e aí por aí vai. Veja a lista de sofrimento que o apóstolo Paulo passou. E por isso eles diziam: esse camarada não é de Deus, ele não é apóstolo. Olha só, porque a ideia deles, e hoje também essa ideia existe, que aquele que serve a Deus, ele não pode sofrer. Existe uma ideia inseminada, essa ideia ela é cada vez mais colocada, que aquele que serve a Deus, ele não pode sofrer, ele não pode passar por aflição. Alguma coisa está errada. Então, baseado nessa ideia de sucesso, o apóstolo Paulo foi um tremendo derrotado. Ele terminou, irmãos, a vida dele terminou numa cadeia, sozinho. Ninguém foi lá defender. Sabe como foi a morte dele? Foi decepado, por amor ao Evangelho. Está lá escrito na carta de Timóteo. Então existe uma ideia hoje, já naquela época e hoje, que aquela pessoa que serve a Deus, ele não pode sofrer, ele não pode passar por tribulação. Então eles estavam pensando, eu estou só trazendo o pano de fundo aqui do que aconteceu. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo se levantou e ele falou: então vocês estão dizendo que eu nunca tive uma visagem, nunca senti o poder. E ele teve visões. E aí ele contou essa visão que ele teve. Ele começa dizendo, há 14 anos, ou seja, foi quando praticamente começou o ministério dele. Ele já tinha tido essa experiência há 14 anos. E ele começou a contar essa experiência, que ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado e o estado de êxtase dele foi tão tremendo que ele não sabe dizer se foi no corpo ou fora de corpo. Na verdade, se você for analisar, talvez tenha sido uma situação como a de Elias, que foi arrebatado vivo, como a de Enoque. E ele falou: então quer dizer que esse é o problema. Vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo de Cristo, porque eu nunca tive uma experiência. Então eu vou contar uma experiência. Há 14 anos atrás, eu fui arrebatado, eu fui até o paraíso, ou o terceiro céu, como está escrito aí. Ou seja, no santuário, no lugar de Deus. E ele disse que viu coisas que ele nem podia falar. E quando ele contava a história, eu não vou ler tudo aqui, mas eu já estou contando aqui, né? No versículo 2 ele falou: conheço um homem. E esse homem que ele conhecia era ele mesmo, estava falando dele mesmo. Eu conheço um homem que foi arrebatado, ele está falando dele mesmo. Versículo 7, vou pular para o versículo 7. Está escrito assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Lendo só esse trecho, você consegue me dizer, ou você entendeu aqui o porquê que ele recebeu o espinho na carne? Eu vou ler de novo só esse trechinho para você, versículo 7, só a primeira partezinha assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho
na carne. Quem me explica isso aí? O apóstolo Paulo era um homem, assim, antes do evangelho, ele era um homem tremendo, né? Orgulhoso. Ele foi um homem que enfrentou, ele se colocou à disposição para perseguir os cristãos. Então, quando ele foi arrebatado e foi levado ao terceiro céu, ele ouviu coisas inefáveis, coisas indizíveis, como está escrito aqui. A experiência era tal, irmão, nós estamos falando de um homem que onde a roupa dele curava, a sombra dele curava. E quando ele subiu ao céu, Deus olhou para ele assim e falou: esse camarada veio aqui, mostrei muita coisa para ele, mas eu vou deixar uma marquinha, um espinho na carne, um negocinho para ficar incomodando ele, um negocinho para lembrar que ele é só um ser humano. Esse espinho na carne, não sei se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso. O que foi? Alguém já ouviu alguma coisa sobre isso? O que foi esse espinho na carne? Alguém sabe? Não? Eu já li tanta coisa sobre isso, que ele era homossexual, que ele tinha epilepsia, que eram problemas espirituais, e de tudo. Na verdade que ninguém sabe. Talvez ele nem tenha dito, porque os próprios coríntios já sabiam o que ele tinha, né? O que eu creio, e por outras coisas que eu li, talvez era provavelmente era uma doença física, uma malária que ele teve. Fala sobre a visão dele que foi afetada, enfim. Ele tinha um secretário para escrever suas cartas, ele foi afetado, talvez tenha sido isso. Mas o fato é que não se sabe o que era esse espinho na carne. Porém, o termo espinho na carne é uma coisa para que incomodasse ele, para que ele se lembrasse da pessoa que ele é. Um ser humano, apesar de toda a forma que Deus usou, da forma tremenda, mas foi lhe dado, e isso foi dado por Deus, para ele se lembrar. Ou seja, é preciso, irmãos, vamos falar a verdade aqui, né? Se o ser humano não sofrer um pouquinho, ele não busca Deus. Ele não busca Deus. Se eu não tiver problema na vida, eu não vou buscar o Senhor. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O sofrimento, as dificuldades na vida, irmãos, olha, se tem uma coisa as maiores lições de vida que você vai receber na sua vida, não vai ser na hora que você vai estar passeando, não vai ser na hora que você vai estar se divertindo, não vai ser na hora que você está se alegrando, mas as maiores lições de vida na tua vida vai ser na hora do sofrimento, vai ser na hora que o bicho pegar, vai ser na hora do Duda, pega pra capar. Nunca disse isso. É nessa hora, porque na hora que você se alegra, na hora que você está feliz, você vai lembrar lá de Deus, rapaz. Se tivesse 2 casas na praia, um prédio lá no Morumbi, hein, Mangelete? Eu ia lá estar preocupado com a igreja de Jundiapeba, rapaz. A pessoa que não sofre, ela não ora. O apóstolo Paulo foi lá e orou primeiro: Senhor, está incomodando, Pai, isso está me incomodando, está doendo, Senhor. Aí, meu Deus, acho que eu vou ter que jejuar. Não, só oração não funciona, eu vou jejuar um pouquinho. Eu só estou conjecturando aqui, nada disso está escrito também. Só estou criando aqui para que a gente entenda. Ele orou a primeira, orou a segunda, orou a terceira e nada. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. O espinho foi dado por Deus, provavelmente uma doença, mas que seja. Esse mensageiro de Satanás aqui, do cabrunco, do demônio, sabe quem é ele? É aquele que olha para você quando você está fazendo as coisas certinha. E geralmente quando você faz as coisas certinha, o negócio vai demorar mais, porque nós estamos no país do esquema, nós estamos no país do conchavo.
Nós estamos no país do toma lá da cá. Quebra esse galho aí. Todo mundo faz. Vamos fazer um gatinho ali na água, todo mundo faz. Vamos dar uma mentidinha lá no imposto de renda, todo mundo faz. Se você for fazer as coisas direito, as coisas geralmente vai ser mais difícil. Aí o mensageiro, o cabrunco do Satanás, ele manda o mensageiro para apontar. Ai, tá vendo? Tá aí, ó, não conseguiu ainda, não foi promovido ainda. Todo mundo já foi promovido. Teve uma empresa aconteceu isso aí. Eu orando por todo mundo ser promovido, todo mundo. Aí de repente eu olhei para mim e falei, mas Senhor, Senhor, aconteceu comigo na empresa que eu trabalhava. Eu orava por todo mundo, eu falei, mas e eu? Irmão, eu orava no banheiro. Não estou falando de mim para mim, mas eu orava no banheiro quando eu chegava na empresa. Eu não vou fazer vamos fazer uma oração aqui, vamos parar o setor, né? Eu ia lá no banheiro orar. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. Eu fui promovido aqui, eu estou promovido lá. Mas Senhor, comigo lá agora também, eu não consigo ir para onde. Porque geralmente é coisa difícil, né? Quando a gente quer fazer as coisas corretamente, você vai sofrer, irmão. Vai ser difícil. Aí, quando ele fala aqui, ó, vou ler de novo aqui, ó. Mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de que não. Ou seja, ele vem para te acusar, mesmo, falando, ó, o teu vizinho está conseguindo, ó, cara, mente, trai a mulher, faz tudo errado e consegue. E você, tudo certinho, e não consegue. É um mensageiro do diabo mesmo, é de Satanás, do demônio. 3 vezes orei ao Senhor, 3 vezes orei ao Senhor, para que afastasse de mim. E o espinho na carne, não esqueça, irmão, ele veio para que ele não se exaltasse, para que ele não se achasse melhor que os outros. Quando ele começou a contar a história, ele ficou até meio constrangido, tanto que ele falou, eu conheço um homem, não falou nem que foi ele, porque não é essa a ideia do evangelho, irmão, falar da gente, a gente está aqui para falar do Senhor, é o nome do Senhor que é pregado. Porém, ele teve que falar dessa forma para que as pessoas, então esse é o problema. E ele começou a falar dessa experiência que ele teve e tantas outras experiências que ele teve. Orei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta. O que é graça? Isso aí é a resposta fácil. Eu quero a resposta difícil. Você já sabe disso, já ensinei. Toda vez que eu pergunto, o que é graça? Favor imerecível, pastor, eu sei. Nota 10, tirei 10. Me explique melhor. O que é graça? Baseado no favor imerecível. E que favor é esse? O amor qual amor que foi? A morte da cruz. Então, quando se fala de graça, estão falando da cruz, estão falando de Jesus, da morte de Cristo. Porque ele fez, porque a ideia, por causa dessa ideia de que não, o ser humano está aqui, Deus está aqui, a pessoa não, existe uma ideia que Deus está aqui para agradar a todo mundo, e não está. Deus, ele é que ama todo mundo, mas ele também fica irado um pouco, como a gente aprendeu aqui. O favor imerecível foi a morte de que a gente não merecia, ele não fez isso que a gente merecia, ele fez isso porque ele nos amava, é diferente. Mandou seu filho. Então, quando se fala de graça, fala da cruz, fala de Cristo, fala da morte de Cristo. A morte de Cristo te trouxe o que? A salvação trouxe. E para você receber a salvação, você recebe a palavra. O Espírito Santo vem sobre nós. Porque muita gente fala que crescer na graça e no conhecimento, eu li aqui no começo, crescer na graça é você ser cheio do poder, e conhecimento é você estudar a Bíblia. Não, uma coisa depende da outra. Você nunca vai crescer na graça se você não tiver primeiro o conhecimento. Conhecimento de quem? De Cristo. E se você não tiver o conhecimento de Cristo, você nunca vai crescer na graça. Uma coisa depende da outra. Aí Deus falou: Paulo, esquenta a cabeça não, eu vou te dar coisa melhor. Eu não vou te curar, mas eu vou te capacitar para que, independente do problema que você tenha, você proclame o meu evangelho. Eu não vou tirar essa doença sua. Pode orar 3, pode fazer campanha de Neemias, pode orar 7 dias no monte, pode jejumar 40 dias e 40 noites. Eu não vou tirar. Vai ficar aí para você lembrar, porque toda vez a gente lembra, né? O sofrimento traz isso, né? Outra coisa que eu vejo que o sofrimento traz é o nosso entendimento da nossa dependência de Deus. A gente
lembra que tem um Deus que, se não estiver na nossa frente, a gente não é nada. Se Deus não estiver no controle das coisas, preciso finalizar. Ele, porém, disse: a minha graça te basta. Ou seja, o que é a graça? É o favor imerecível, esse poder, a morte de Cristo. Então, eu ter feito por isso já é o bastante. Eu não vou mudar, não vou tirar essa doença, mas vou te capacitar para você suportar e ficar com isso aí, filho. Vou te capacitar. Ele, porém, disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Porque é quando a gente está fraco, irmão, que a gente se lembra de Deus, né? Que a gente começa a achar que não é nada. O sofrimento traz vergonha para nós, né? A gente fica envergonhado, a gente fica triste. Até aquela pessoa que nunca ora, na hora do... Aí ele tira um tempinho, aí ele lembra que existe um Deus. Então o sofrimento, irmão, a nossa vida aqui na terra não é indolor, ela é dolorida. Eu sei que estão pregando por aí que não é. Baseado nessa ideia de pregação hoje, o apóstolo Paulo foi um derrotado, porque o homem sofreu de tudo. Até picado de cobra, ele deve ser bom, porque até picado de cobra ele sofreu. Naufrágio, nudez, foi traído. Pelo que sinto prazer, versículo 10, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Porque quando a gente está fraco, a gente está na presença de Deus, está lá, humildezinho, né? Quando vem, aqui sou eu, né? Quem manda aqui sou eu. Mas quando você está fraco, você está humildezinho lá, quietinho, né? Aí que você está forte. Mas quando a gente se acha forte, eu vou pedir para dar para pôr o vídeo aí. Ele vai ter áudio também, né? Escuta esse vídeo aqui que eu separei. Eu recebi essa mensagem, tudo veio por causa desse vídeo que eu recebi e achei interessante e guardei. Aí surgiu a oportunidade, eu estou trazendo, né? Você vai ver que faz um pouquinho do que talvez vai falar alguma coisa do que eu falei aqui. Escuta esse vídeo e eu vou finalizar com vocês, tá bom? Vamos lá. Eu fico pensando, amados irmãos, que se Paulo fosse avaliado pelas lentes da teologia da prosperidade, Paulo seria um fracasso, um total fracasso. O maior pastor do cristianismo, o maior plantador de igrejas do cristianismo, o maior missionário do cristianismo, o maior teólogo do cristianismo, está morrendo pobre, sozinho, abandonado, dentro de uma masmorra, saindo da prisão para o martírio. Ele não tem descendência, ele não tem herança, ele não deixou fortunas, ele não deixou riquezas, na verdade ele não tem nem roupa para vestir. A grande pergunta é: como é que esse homem se sente? Será que amargurado? Será que frustrado? Será que revoltado? Eu chamo a sua atenção com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, 2 Timóteo capítulo 4, vamos ver como é que ele entende a vida. Primeiro ele vai fazer uma avaliação do seu passado. Versículo 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Os verbos estão todos no passado. Esse homem está dizendo o seguinte: a vida para mim não foi uma vida de amenidades, a vida para mim não foi um parque de diversões, a vida para mim não foi uma colônia de férias, a vida para mim foi um combate, foi uma acesa luta contra o diabo e os seus potestades, os seus principados e potestades. Foi uma luta titânica contra o mundo e contra o pecado. Mas ele diz ainda: eu completei a carreira, eu não larguei a obra no meio do caminho, eu não retrocedi, eu não voltei atrás, eu não me intimidei com as ameaças, eu não negociei princípios, eu não prostituí o meu ministério, eu não vendi a minha consciência. Ele diz em Atos 20, 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para anunciar o evangelho da graça de Deus. Esse homem termina dizendo o seguinte: eu guardei a fé, eu não saí do caminho, eu não apostatei da fé, eu não abri mão dos princípios do evangelho.
Ah, amados irmãos, quantos obreiros nos nossos dias se encantam com as heresias, se encantam com as novidades, prostituem o seu ministério, vendem o seu ministério por dinheiro, vendem o seu ministério por fama e deixam de lado o antigo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz. Vemos pregações e pregações sobre prosperidade, sobre milagres, sobre coisas e mais coisas, mas aonde está o evangelho da cruz? O apóstolo Paulo diz: eu nada quero saber a não ser anunciar Jesus e este crucificado. Se Paulo fosse avaliado pelas lentes de hoje, ele seria um total fracasso. Seria um total fracasso. Baseado no que a gente vê hoje, porque quem faz sucesso é aquele que tem seguidores, quem faz sucesso é aquele que se dá bem, aquele que se dá bem financeiramente, seria um total fracasso. Essa história de Paulo está em capítulo 4, ele citou lá. Paulo prevê sua morte. Quanto a mim, vamos ver como é que ele se sentia, irmão, porque eu falei aqui da vida, muito curtinho aqui o tempo. Se você quiser estudar a vida de Paulo, você vai aprender muito, e talvez você até desista de ser um profeta, um pastor, um apóstolo, né? Talvez você até desista. Quanto a mim, já estou, Timóteo capítulo 4, vou só ler para a gente terminar, 2 Timóteo. Paulo prevê sua morte, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Esse foi capítulo 4, versículo 6. Ele foi preso pela segunda vez injustamente, por ter... Roma tinha pegado fogo lá, começaram a acusar os cristãos, e entre eles, o apóstolo Paulo, que era um dos líderes, foi preso. E dessa segunda cadeia que ele foi preso injustamente, ele não escapou, né? Foi morto, decepado, segundo os historiadores, né? Perdeu a cabeça por amor ao evangelho. Mas vamos ver como é que ele se sentia nos últimos dias de vida. Ele estava numa cadeia. No dia do julgamento dele, não foi ninguém para defender. Os amigos, nós estamos cheios de amigos, seguidores, nós estamos juntos, pastor. Ô, pastor, estamos juntos, vamos comer na sua casa lá. Ô, pastor, pode contar comigo, não sei o quê. Estamos juntos. No dia do julgamento dele, não foi um lá defender ele, porque os cristãos estavam sendo perseguidos e todos eles mortos. Mas vamos ver como é que era, porque o apóstolo Paulo, que hoje a ideia de... Desculpa, mas os pregadores hoje estão preocupados com os bens que eles têm, em manter eles. Bom, a gente é que está se pregando aquilo que se quer ouvir. Outra pessoa falou assim: ah, pastor, para mim ser crente para ficar comendo ovo, para mim isso não vira. Falou assim para mim, ovo para mim. Para ser crente, para comer ovo e andar de bicicleta, para mim não vira, pastor. Quem tem bicicleta aqui? Então vocês estão tudo fora. Na minha igreja tem que ter moto. Que bicicleta, o quê? A minha igreja é moto. Você anda empinando aqui com moto zero, porque a minha igreja é assim. Quem comeu ovo hoje aí, ou essa semana? Hã? Então tá tudo fora da minha igreja, não? Vai pra lá. A minha igreja só come carne, irmão. Picanha, é contra filé. Porque aqui é grandeza, irmão. A Bíblia, ela fala: comereis o melhor dessa terra. Vocês estão vendo, irmão? O que está virando o evangelho? Então, baseado nessa lente de hoje, ele foi um fracasso, coitado. Morreu, foi picado por cobra, foi preso 2 vezes, apanhava, tomava pedrada, chicotada, açoite, foi preso, naufrágio, pegava o navio afundava. É que esse homem está tudo errado com ele. Irmão, é o que vai acontecer conosco. Irmãos, presta atenção. Não estou sofrendo, irmão. Graças a Deus que você está sofrendo. A palavra no livro de Pedro, tem tanta coisa para falar, não dá. Mas o próprio apóstolo Paulo falou o seguinte: se você sofre pelo vitupério de Cristo, bem-aventurados sois. Agora, se você sofre porque você é um malfeitor, porque você se intromete em negócios alheios, só faz coisa errada, então você está fazendo o quê? Você está sofrendo porque você quer. Mas se você sofre pelo amor de Cristo, bem-aventurados sois. Sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Está escrito lá. Então o sofrimento faz parte. Coitada da irmã, a cunhada da Laí veio no dia errado. Falou: eu vim aqui para ouvir uma palavra de prosperidade. A irmã Rosa lá também. Quanto a mim, já estou, só vou ler. Estou derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Olha o sentimento dele: combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, glória, e não somente a mim, mas também, a mensagem é para vocês também, mas para nós aqui, né? Mas para todos aqueles que servir ao Senhor. Ele continua dizendo, não vai dar para ler tudo aqui. Ele está mandando Timóteo, vem depressa, Timóteo, vem que eu vou morrer, filho. Aí no final ele fala aqui, deixa eu só pular aqui, não vai dar tempo para ler tudo. E o Senhor me livrará de toda mal obra, versículo 18, e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja a glória para todo. Olha que jeito gostoso, né? Coisa linda, ele morrendo e falando, a quem seja a glória. Ele não morreu deprimido. Ai, me abandonaram. Ai, não aguento mais, sabe? Ele não morreu deprimido. Eu preguei lá, abri igreja em Coríntios, abri igreja não sei aonde, preguei, o pessoal foi curado e ele está lá. Nos últimos dias dele falou aqui, as últimas palavras: e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja, dando glória para quem? Para as pessoas, a quem seja a glória, o louvor para todos sempre, amém? Deixa que ele morreu, não morreu deprimido, morreu lá triste. Eu sei que os problemas trazem tristeza para nós, mas faz parte do processo ficar triste. Estranho se você não ficasse triste por um problema. Aí eu achar que você é diferente mesmo, né? Lógico. Quando ele fala minha alegria deu prazer no sofrimento, voltando lá, ele não é porque ele gosta, né? Irmão, o apóstolo Paulo não gosta de sofrer, eu também sei que você não gosta. Mas esse processo de tristeza, de sofrimento, ele faz parte desse processo nosso. Eu vejo muitas promessas para bens materiais, mas a verdadeira promessa é essa aqui, do celestial. E essa é a grande promessa. As coisas aqui na terra, às vezes você consegue, às vezes você não consegue, às vezes você se esforça, às vezes não. Então os bens que você ganha, aquilo que você costura, que você tem, é um esforço seu, é um esforço do carro que você tem. Meu irmão, Deus não morreu na cruz para prometer carro para ninguém. Isso é mesquinho, isso é pobreza. Se eu achar que Deus morreu para dar um carro melhor, uma casa melhor, você consegue, você conquista, você luta aqui, esforça aqui, estuda um pouquinho mais, batalha, gasta um pouco menos, costura seus objetivos. Isso é nós que temos que correr atrás. O que Deus veio dar é uma salvação e levantar homens como o apóstolo Paulo e como vocês aqui. Irmão, tem que terminar. São 9 horas e 29 minutos. O pastor Roberto já está levantando a mãozinha santa dele, ele já vai vir aqui. E ele, mas vocês entenderam, irmão? Eu não quero que ninguém sofra aqui, tá bom? Porque às vezes parece como eu digo, né? O irmão falou, a igreja de vocês é estilo sofredor. Que estilo sofredor, irmão? Queria eu não poder sofrer, queria eu não ter problema. Mas às vezes acaba um, vem outro. Acaba um, vem outro. É sempre a gente estar sempre ligado. O sofrimento transforma isso, cria isso em nós, essa dependência de Deus, as dificuldades. E a gente vai vencendo aqui, Vitória. Tem coisa que Deus não vai tirar, não. Isso eu não vou tirar, vai ficar assim. Ah, mas o outro foi curado. Não vai ser curado, vai ficar do jeito que eu quero. Não vou te dar agora. Aí Deus quer uns filhos pirrados. Então eu vou ficar de mal na panela do mingau, né? Não vou para a igreja. Aleluia. Irmãos, vocês entenderam bem? Entenderam? Sofrimento, né? O apóstolo Paulo recebeu o espinho na carne para que ele não se gloriasse. Tá vendo? Fui lá no céu, ouvi o que eu tive lá no paraíso, terceiro céu. Não foi nem do primeiro nem do segundo, eu fui logo pro terceiro. Porque comigo é assim. Aí Deus falou: deixa eu dar uma lembrancinha para você se lembrar quem você é. Você é só um homem. E ele veio com essa lembrança, ficou com ela pregando o evangelho com sofrimento. Se for já pensou uma doença, a pessoa pregando o evangelho e doente, ele que curou tantas pessoas, né? O pastor Roberto aqui com problema de visão até hoje, né? Quantas pessoas o senhor orou, pastor, e foi curado? Está aqui, ó. É um exemplo, né? Que está aqui. Não precisa de pensar no apóstolo Paulo, está aqui um exemplo aqui. E tantos outros, né, problemas que a gente tem.
continuar firme nesse evangelho. O sofrimento vai acontecer, as dificuldades vão surgir, né? Mas espero que esse sofrimento você transforme, né? Deus ele não vai tirar o sofrimento, Ele vai transformar isso dando a sua graça para que você possa suportar, em nome de Jesus. Pastor, já vai dar as suas considerações, vai fazer a oração da palavra, tá bom? Vai orar a palavra, depois eu encerro o culto, eu prometo para os irmãos, tá bom, pastor? Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus que a gente, quando entende sobre a graça de Deus, a gente é mais do que vencedor. Nós sabemos que neste mundo que nós estamos vivendo, Jesus falou: no mundo tereis muitas aflições, mas eu venci. E por que Jesus venceu? Porque Ele estava sempre fazendo a vontade do Pai e a sua vida era em constante oração. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Temos que seguir. No sofrimento que a gente passa aqui, nas crises, no sofrimento, o próprio apóstolo São Paulo, lá em Filipenses, no capítulo de número 4, verso de números 7 e 8, ele diz o seguinte, ó: não inquieteis por coisa alguma. Não vamos ficar inquieto para lá, para cá, descabelando, fala para um, fala para outro. Não, a nossa posição não é essa. Não inquieteis por coisa alguma. Antes as suas petições, aquilo que você precisa, que está faltando uma coisa, outra que está procurando te aquietar, ante as suas petições, sejam conhecidas diante de Deus. O que é que você está sofrendo? O que é que nós estamos sofrendo? Neste mundo, ninguém está salvo do sofrimento, não. Mas o que é que você está sofrendo? Seja conhecido esse sofrimento seu, nosso, diante de Deus. E o Deus de paz, que excede a todo entendimento, a todo seu pensamento que você e eu estamos sofrendo, guardará os vossos sentimentos, os vossos corações em Cristo Jesus. E aí vem a graça de Deus sobre nós. É aquilo que Deus falou com o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Amém, igreja? Que Deus nos ajude, que a gente venha entender essas coisas. Não vamos murmurar, não vamos reclamar, não vamos fazer isso não. Vamos entrar em oração, ser uma pessoa devota, fazer o devocional em toda a nossa vida aqui na terra. Ter uma vida de meditação na palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de fazer a obra de Deus, congregar, fazer tudo que Deus manda. E estando em oração, a graça de Deus nos basta. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos fortificar, Ele vai nos dar a sua graça e nós vamos ser mais do que vencedor. Amém, igreja? Os problemas não passam, viu? Que vem trazer o sofrimento, que vem procurar tirar a nossa vida de felicidade, de contentamento. Isso vem, mas não inquieteis. Ante as suas petições,
sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e ação de graça, e o Deus de paz, que excede a tudo isso, guardará os nossos corações e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Palma para o Senhor. Vamos fazer isso? Quem está em sofrimento, vem aqui que eu quero fazer uma oração por você aqui agora. Agora eu quero, juntamente com o irmão Cleito aqui, o ministério, fazer uma oração, juntamente com a igreja, por você. E você vai se fortalecer hoje. É o Senhor que fala isto. Pode chegar aqui. Chegou? Os irmãos que estão na igreja, levantem as suas mãos ao trono da graça. Lembre-se que Deus é Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, temos acabado de ouvir esta palavra tremenda que aconteceu com teu servo Paulo, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Senhor, aqui estão os teus servos, aqui estão as tuas servas, meu Deus, aqui diante de ti, Pai, em nome de Jesus, nós esperamos a tua graça sobre essas vidas. Nós esperamos a tua graça, meu Deus, sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, no mundo caótico de terra que nós estamos vivendo. Senhor, abençoai, Senhor, abençoai, ajuda a tua serva, ajude-te a tua graça, fortaleça, ajuda na sua vida, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, abençoe o teu servo, ajude-te a tua graça, tome nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus é que eu te peço. Que todos digam, amém. O Cleito vai impondo as mãos aí, em nome de Jesus. Eu vou orando aqui. Vai impondo as mãos, Cleito. Senhor, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, nesta noite, depois de uma palavra tremenda, meu Deus, que nós recebemos. Senhor, ajude a cada um. Dê vitória à tua amada igreja, meu Deus. Os teus servos, as tuas servas, que entenderam a tua palavra, abençoai pela tua misericórdia e dai a vitória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. Queridos irmãos, às vezes o problema não vai cessar, mas Deus vai dar da tua graça e você vai ser mais do que vencedor. Amém? E as palmas louvem a Deus. Oh, aleluia. E assim estamos encerrando, aleluia, esse culto para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Esse espinho na carne, né? Não sei que você tem, qual o seu espinho na carne, né? Ele pode ser tirado ou não, né? Às vezes sim, às vezes não. Isso está na dispensação de Deus, né? Se for o seu marido o espinho na carne, Deus não vai tirar, você vai ficar com ele aí. Eu sinto muito, né? Se for, mas o meu espinho é minha sogra, é minha esposa, né? Aí não vai ser difícil, vai continuar com isso, vai incomodar. Mas Deus vai dar graça para vencer em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Ele não vai tirar o problema, Ele vai te capacitar. Irmão, vamos orar pelos alimentos. Tem um bolinho lá depois, não sai sem comer um bolinho. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós agradecemos, Senhor, por esse culto, pelos louvores, pela palavra, pela oração aqui do nosso pastor Roberto, por tudo que foi realizado, pela nossa irmã Rosa, a cunhada aqui da irmã da Laís, que veio nos visitar, que ouviu a palavra, recebeu a oração de Deus. Senhor, que todos possam sair daqui abençoados. Eu sei que os sofrimentos vão continuar acontecendo, Pai,
mas o Senhor vai estar nos capacitando para vencermos em nome de Jesus. Oro, Senhor, pelos alimentos que os trouxeram, oro pelos irmãos que trouxeram os alimentos. Obrigado mesmo, Senhor, por tudo que foi realizado nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? E assim está terminado o culto. Se alguém esqueceu de trazer o quilo, traga durante a semana para a gente compor a cesta que a gente vai fazer. Deixa eu dar a bênção apostólica para nossos irmãos. Quinta-feira, grande culto. Venha cultuar, irmão, venha cultuar. Quinta-feira, 7h30. Estamos com as portas abertas para cultuar o Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a amada igreja. Que todos digam: vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Sai sem comer um bolinho, tomar um cafezinho, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tem até uma balinha aí para você adoçar a vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.